Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Então, hoje eu venho trazer para vocês a parte da minha história de amor. Essa é a parte 3. Desculpa se ficar meio que tremendo aqui o celular que eu estou segurando na mão. Então, gente, meu namorado foi juntamente com os pais dele na minha casa para conversar com o meu pai. Eu não pude participar da conversa nesse dia, mas enfim, a conversa era para decidir o que a gente ia fazer dali para frente, o que ele tinha resolvido. Então, eles conversaram e o que ficou decidido foi que ele ia me assumir nosso filho. Desculpa que eu tô um pouquinho rouca também. Então, eles decidiram ver uma casa. Essa casa era de um tio meu. E meu pai ia mostrar para ele a casa onde a gente ia morar, possivelmente morar. E então, passou 15 dias do combinado. E meu pai pediu para eu ligar para ele pra gente ver a casa, né? Então eu liguei para ele para combinar certinho o horário que meu pai estaria indo lá para se encontrar com ele, para verem a tal casa. Então, quando ele atendeu o telefone, que eu disse para ele o motivo pelo qual eu estava ligando, simplesmente ele falou para mim que ele não queria mais, que ele não tinha largado da menina que ele estava namorando e que ele tinha decidido que não, que a gente não ia morar junto, porque ele não queria fazer eu sofrer. E o que precisasse, que o nosso filho precisasse, ou enquanto eu estivesse grávida, que eu estivesse precisando durante a gravidez, que ele ia ajudar, ele ia fazer o que fosse possível com medicamento e tudo mais que precisasse. Então eu comecei a chorar, fiquei muito triste, porque eu não esperava aquela resposta. Então eu cheguei em casa chorando, porque eu tinha ido ligar num telefone público. Então meu pai perguntou pra mim por que eu chorava tanto, e eu falei pro meu pai, eu falei assim, olha pai, simplesmente ele falou que ele não vai ficar comigo e o que a criança precisar, ele está disposto a, a ajudar com remédios, com qualquer coisa e durante a gravidez também. Então meu pai ficou muito triste com a situação. Meu pai falou assim, não, e essa história não vai ficar assim, eu vou lá hoje mesmo, eu vou lá conversar com ele. Ele foi homem para vir aqui conversar comigo e falou que ia te assumir, agora eu vou lá e vou conversar com ele porque essa situação não vai ficar assim. Ótimo, meu pai foi lá então e aí eles conversaram, discutiram muito lá sobre isso, mas nada resolvido. Então o que ficou decidido foi que era o que ele tinha falado mesmo para mim ao telefone. Enquanto eu estivesse grávida, ele ia me ajudar com medicamento, algumas vitaminas que eu precisava tomar durante a gravidez. E depois que o nosso filho nascesse também, ele ia ajudar no que fosse preciso. Então, cada um seguiu a sua vida, eu segui a minha, ele seguiu a dele. E passado 2 meses e meio, o nosso filho nasceu. E só que minha madrasta não quis falar para ele e para a família dele que a criança havia nascido. Eu tive ele numa sexta-feira, às 9h40 da noite, e no dia seguinte já tivemos alta que eu fui para casa. E passado alguns dias, mais ou menos uma semana, o meu filho adoeceu. Ele teve, eu esqueci o nome do, do negócio que ele teve pós-parto. Era tipo uma tirícia, que a criança fica amarela, os olhos, o preto dos olhos some, fica só o branco do olho e ele treme muito. É como se estivesse agonizando. E isso tudo aconteceu no colo da minha madrasta enquanto eu tomava banho. E ela gritou muito alto e aí eu já saí correndo do banheiro para ver o que estava acontecendo. E ela falou que o menino estava morrendo no colo dela. Então aí a gente foi para o hospital, aqui era no pronto-socorro. E chegando lá, ele não tinha os aparelhamentos que ele precisava, ele tinha que ficar na incubadora e alguns aparelhos lá. E no pronto-socorro não tinha esses aparelhos para ele. Só que ele passou a noite lá, fez os primeiros procedimentos. E aí sim a minha sogra, minha madrasta, resolveu ligar para a mãe do meu esposo, para a mãe do meu namorado. Aliás, para mãe, ela resolveu ligar para a mãe do pai do meu filho,
para falar que a criança já havia nascido. Assim que eles ficaram sabendo, eles foram para o pronto-socorro. Chegando lá, eu estava muito nervosa, eu chorava demais, demais mesmo. E uma criança que estava ao lado do meu filho, no bercinho, havia falecido com infecção umbilical. E aí eu chorava mais ainda, porque eu ficava com medo de qualquer coisa ruim acontecesse ao meu filho. Então, a mãe do meu namorado, aliás, a mãe do pai do meu filho, que já até aí já não era mais meu namorado, ela falou assim, não, deixa a Vanilda ir embora e a gente fica aqui com a criança, porque ela não tem condições de ficar aqui com ele, e amanhã ela vem, né? Então eu fui embora, porque eu não tinha condições nenhuma para ficar ali. E eu fui embora, só que assim, à noite eu passei a noite praticamente em claro, porque eu não conseguia dormir, eu ficava só pensando o que podia acontecer e eu chorava muito. E aí no outro dia, no dia seguinte, eu já fui cedo pro hospital. E chegando lá, ele foi encaminhado pro Hospital Santa Helena, que é outro hospital aqui mesmo de Cuiabá. E lá, graças a Deus, lá ele foi bem atendido e lá tinha todos os aparelhos que ele precisava para a recuperação dele, que ele pesava 1,985 kg. Ele não tinha peso o suficiente para ter tido alta assim que nasceu. Mas enfim, ele ficou 11 dias e todos os dias de visita, e como ele ficou na UTI neonatal, tinha um horário certo para visitas. E em cada horário, uma pessoa só podia entrar. Então a gente intercalava, porque tipo, quando ele ia, quando o pai do meu filho ia, eu não ia, porque eu não queria encontrar com ele. E, e assim ia, todos os dias eu podia entrar. E um visitante entrava por dia. Então eu não ia nos horários que ele ia para não se encontrar com ele. Pois bem, daí meu filho recuperou, graças a Deus, ele com 11 dias ele saiu do hospital. E aí já teve alta, veio para casa. E enfim, graças a Deus ele foi recuperando, devagarzinho, aos poucos. Só que ele não conseguia mamar, mamar no seio. Então assim, eu tive que tirar ele muito cedo do peito e dar mamadeira, enfim. Mas graças a Deus ele se recuperou. E passado um tempo, uns mais ou menos um ano, eu conhecia, era um antigo namorado meu. E a gente começou a namorar novamente. E meu pai com medo, já talvez já aconteceu uma coisa, de que eu engravidasse de novo. Então meu pai preferiu que a gente se arrumasse logo para o casamento, para se casar. E assim aconteceu, logo a gente se casou. E só que assim, tempo antes da gente se casar, eu tinha recebido uma ligação. Só que minha madrasta não me deixou atender essa ligação. E ela falou que era um amigo meu. Inclusive, o nome desse meu amigo era uma pessoa que estava no encontro quando a gente se conheceu, eu com o pai do meu filho. Então eu achei que talvez fosse, eu fiquei com muita esperança, achei que talvez fosse alguma notícia dele. Só que como minha madrasta não deixou eu atender o telefone, eu fiquei sem saber realmente o que ele queria comigo. Eu pedi pro meu primo ligar, um primo meu que morava com a gente, e eu falei pro meu primo, falei assim, olha, liga lá, se passa por um amigo dele. Aí eu falei um nome, até pra um nome conhecido. E meu primo ligou. Quando meu primo ligou, foi um menino que morava na casa que atendeu e disse: eles não moram aqui, eles vêm aqui só para receber o aluguel e vão embora. Eu não tenho nem o telefone deles. Eles vêm certinho na data e voltam para o interior. Beleza, né? Perdi a esperança de novo. Falei assim: se ele não está na cidade, não foi ele que pediu para ligar. Então, passado 15 dias, tinha uma farmácia que era na frente da minha casa. E o telefone da farmácia tocou. E quando tocou o telefone da farmácia, o menino atendeu. E a pessoa que estava do outro lado disse: eu gostaria de falar com a Ivanilda. E ele disse: a Ivanilda se casou, tem uma semana. E imagina quem era do outro lado do telefone, né? Sim, era o pai do meu filho. Bom, mas aí já era tarde demais, então ele desistiu.
de me procurar, mas nunca desistiu de mim. E isso se passaram 4 anos. E durante esses 4 anos, eles iam lá, buscavam nosso filho para passar. Eu nunca me encontrava com ele, porque sempre quando ele ia buscar meu filho, eu não estava, eu estava trabalhando. Porque foi uma época que eu tinha ido morar com meu pai, aliás, na casa do meu pai, só que era uma casa que ficava no mesmo quintal, só que de fundo. E sempre quando o telefone tocava também, eu atendia o telefone, mas eu não falava com ele. Quando eu sabia que era ele, eu só passava pro meu pai a ligação. E assim era, sempre foi. E só que assim, eu gostava de saber como ele estava, sempre eu quis saber, eu ficava atenta nas conversas para saber como ele estava, mas eu nunca perguntava. Mas eu queria saber que ele estava bem e que ele estava feliz. E eu nunca soube também, ninguém nunca falou pra mim que ele estava me procurando ou que ele tinha esperança de voltar. Eu também não tinha. Então, e isso foi acontecendo, acontecendo. Até que um dia, um belo dia, ele foi buscar meu filho e nesse dia eu estava de folga do trabalho. Aí você imagina, 4 anos de casado, o relacionamento não estava bem. Ele chegou e perguntou pra mim: "Você está bem?" Eu disse: "Estou." Aí ele falou: "Não, você não está bem." Imagina só como ele sabia que meu relacionamento não estava bem se ninguém contava pra ele. Se ninguém tinha acesso à minha vida pessoal. É coisa de Deus, né, gente? Então ele ligou e falou assim: "Eu estou indo aí levar o Emanuel, que era o nosso filho." E beleza, meu pai falou que 1 hora ele estava lá, mas eu pensei que. Meu pai disse que ele ia 1 hora, mas eu achei que 1 hora ele estaria saindo da casa dele, não que ele estaria chegando lá. Então eu fiquei sentada lá na frente, lá na casa do meu pai. E um pouco antes de 1 hora ele chegou. E quando ele chegou, na hora que eu bati os olhos nele, eu não sabia se eu corria, até ameacei de levantar e sair dali. Mas eu não pensei comigo, não vou sair, eu não vou correr daqui, né? E fiquei sentado. Então ele chegou, entrou, conversou com meu pai e perguntou pra mim: "Você está bem?" Eu disse: "Eu estou bem." E ele olhou bem nos meus olhos, no fundo dos meus olhos, e disse: "Não, você não está bem. Seu casamento não está bem." Imagina só, na hora que ele chegou, o meu coração bateu como se fosse sair pela boca, algo que eu senti isso na primeira vez que a gente se viu. E de repente eu senti de novo a mesma coisa. Foi aí que eu descobri que eu ainda o amava. Eu sempre amei. Só que isso estava escondido dentro de mim pela mágoa que eu sentia. Foi, sei lá, foi uma emoção muito grande. Eu não conseguia mais disfarçar aquilo. Não conseguia disfarçar aquele sentimento. Na frente dele, não. Na frente dele eu agi quase que normal, mas depois, o tempo todo, eu ficava imaginando e realizando aquele momento, como se fosse, se passou um filme na minha vida, assim, da primeira vez que a gente se viu e tudo. A emoção foi muito grande, porque eu descobri que eu o amava, eu descobri que ele era o homem da minha vida. Mas é isso aí, gente. E as próximas histórias eu vou contar para vocês. Mas não esqueça de deixar um joinha, de ativar o sininho para os próximos vídeos. E deixe comentário. Diga se você gostou desse vídeo, se você gostou das histórias. Se você ainda não assistiu a minha história de amor parte 1, parte 2, dá uma olhadinha lá, assista. Deixe o joinha, comente. E muito obrigada, gente. Tchau, tchau.